Olá pessoal, muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito. Este programa é do curso de Direito que acontece na mais interessante, profunda e altiva universidade que é a Univale. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida, a professora doutora Cristiane Mendes, que é mestre em ciência da computação e doutora em ciência da informação. Eu posso ter me equivocado nesta informação, se for o caso ela vai me corrigir. Mas, além de tudo, é uma pessoa maravilhosa, é professora aqui do nosso programa em Gestão Integrada do Território, o nosso querido e mundialmente conhecido GIT. Cris, obrigado pela presença no programa Questão de Direito. Muito obrigada, Bernardo. Uma alegria estar aqui com você e no programa Questão de Direito. É doutora, é mestre em ciência da informação, você falou da certinho. computação e doutora em ciência da informação. Primeiro eu fui entender a computação, né, que é a tecnologia, e depois eu fui trabalhar com a informação, mas que estão muito relacionadas. Sobretudo nos dias de hoje. Com certeza. E como é uma pessoa muito inteligente, já introduziu o assunto, como vocês perceberam. A Cris, que é uma simpatia, vai nos falar sobre o seguinte tema: a inteligência artificial na encruzilhada das humanidades. 2 pontos. Formação acadêmica na contemporaneidade. Esse programa é destinado para todos e todas que desejam uma formação adequada com o mercado de trabalho, mas, sobretudo, com as necessidades humanas que cada vez mais são esperadas de um profissional em um mundo em constante transformação informacional. Cris, antes de você falar sobre a inteligência artificial, quem é a Cristiane Mendes, por ela mesma? Bom, poderia dizer que eu sou muitas também, né, em muitos papéis, mas aqui eu vou me colocar como uma pessoa curiosa, interessada nas discussões das tecnologias, da sociedade, das possibilidades que surgem com as tecnologias digitais, mas também com os desafios, né, que elas nos colocam. Bom, Cris, agora você já nos contou uma das suas versões, né? Porque os seres humanos são muitos. Agora, a gente precisa saber de você o que é essa tal de inteligência artificial, menina. Então, vamos lá, é o assunto, né? Que é o tá assunto. Aí por todas as áreas. E não é um assunto tão novo do ponto de vista dos estudos. Mas, recentemente, né, pelas iniciativas que a gente tem acompanhado, né, da IA generativa, dessa possibilidade de interação em tempo real, né, isso trouxe aí o tema, né, para o debate em todos os espaços. Mas a inteligência artificial ela é um campo da ciência e tecnologia que busca desenvolver sistemas para apoiar decisões ou para treinar esses sistemas, para torná-los capazes de tomadas de decisões, e tudo isso é feito baseado em análises de muitos dados, né? Existe um termo que é a mineração de dados. Né? Então, a partir de tudo que a gente vem produzindo de forma digital nos últimos anos, né, hoje em dia os algoritmos, que é o que está por trás dessas tecnologias, eles processam esse conteúdo e aí conseguem encontrar padrões e aí com isso responder, produzir textos, produzir imagens, produzir vídeos, né, de uma forma muito próxima à capacidade e habilidade humana de fazer isso. Mas, né, aí vem as outras questões, né? O que ela consegue fazer que nós não conseguimos e o que nós conseguimos que a inteligência artificial não vai conseguir, né? É por isso que a gente falou aqui de encruzilhada, porque, Sim, de verdade, é um point of no return. Nós não vamos deixar de conviver com esta inteligência, não é? Em que pese haja algumas pessoas que têm alguma resistência, né? Mas não é o nosso caso. A gente está querendo saber como melhor lidar
com o tempo do agora. E por isso, né, eu queria te perguntar, Cris, assim, você como uma pesquisadora nesta área, né, como que você vem percebendo a relação da inteligência artificial com as ditas humanidades? Porque tem gente que entende que isso é uma contradição. Tem gente que entende a possibilidade da convergência e do diálogo. Como que você enxerga essa relação? Então, eu acredito como necessário, né, essa convergência, porque a tecnologia, a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, ela não vai dar conta, né, de compreender as necessidades humanas. Então, nós não podemos perder de vista essa capacidade das humanidades de trazer significados que a tecnologia não vai dar conta. Uhum. Então, a inteligência artificial ela pode ser ótima para mineração de dados, descobrir padrões de dados, mas ela pode ser cega para significados culturais, sociais. Então, hoje em dia se fala muito nesse trabalho conjunto das humanidades e das tecnologias. E tanto é que é muito comum hoje, no setor de tecnologia, muitos diretores, né, são da área das humanidades. Então, colocar a tecnologia para nos ajudar a ser melhores, né? Mas é claro que existe todo um cenário por trás de desafios e interesses. Claro. Cris, essa pergunta não está no nosso roteiro, mas eu preciso fazê-la. Você entende a inteligência artificial como um meio ou como um fim? Então, ela tem que ser um caminho que possa ser um meio para a gente ser melhores. Né? Então, eu acho que é encontrar um equilíbrio de como que a gente pode fazer uso desses meios, porque como você disse, a gente não tem como voltar a um ponto, ou por mais que as pessoas sejam radicais ao ponto de não quero usar, não vou usar, mas no dia a dia está presente. Então, encontrar aí uma forma de encontrar oportunidades, de discutir e refletir. Porque se isolar não vai ser o caminho. Então, encontrar e enxergar essas tecnologias como um meio para a gente se tornar pessoas, né? No caso da pesquisa, que a gente possa produzir melhor, no caso da comunicação, que a gente possa se comunicar melhor, né? E com isso pensar em soluções para os grandes desafios da humanidade também. É muito interessante, né? A sua resposta como uma pessoa que advém dessa área de tecnologia, mas é uma resposta absolutamente filosófica. Porque o Aristóteles tem uma frase que eu adoro, que é assim, nos extremos reside a injustiça. Né? Então eu te perguntei se era um fim e um meio, e você me respondeu que era um caminho. Eu achei maravilhosa a sua resposta. Pode ser. Pessoal, nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e voltamos aqui com a querida Cris, que já nos ensinou que essa relação não é de negativa ou de aceitação, ela é uma relação de construção conjunta de um caminho novo e de hipóteses para, como nos ensina o queridíssimo Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. Espero vocês que continuem conosco aqui no nosso Questão de Direito. Muito obrigado até então. Valeu! No primeiro emprego, todo desafio parece maior. Mas quando a preparação é sólida, a confiança fala mais alto. Na Univale, teoria e prática caminham juntas para formar profissionais prontos para agir. Resultado? Competência que impressiona desde o primeiro dia. Univale, onde o mercado de trabalho reconhece você, sua carreira, nossa região, um futuro. Inscreva-se em univale.br e se surpreenda.
Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale. É o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. No primeiro emprego, todo desafio parece maior. Mas quando a preparação é sólida, a confiança fala mais alto. Na Univale, teoria e prática caminham juntas para formar profissionais prontos para agir. Resultado? Competência que impressiona desde o primeiro dia. Univale, onde o mercado de trabalho reconhece você. Sua carreira, nossa região, um futuro. Inscreva-se em univale.br e se surpreenda. Olá pessoal, como dito, rapidamente já estamos de volta aqui com a professora Cristiane Mendes falando sobre a IA na encruzilhada das humanidades, formação acadêmica na contemporaneidade. Cris, diz para nós, para mim e para todos esses espectadores e espectadoras lindos e lindas, quais são os principais desafios para uma formação humanística em tempos de diálogo com a inteligência artificial? Então, nesses tempos, né, de diálogos aí, eu diria que a gente nunca perder de vista a questão da criticidade, né, da reflexão, da conversa. Então, o que eu acredito hoje nesse caminho, acho que para todas as áreas, é encontrar meios para se desenvolver e como que o seu conhecimento pode contribuir para ajudar essas tecnologias a se desenvolverem melhor. Então, eu acho que o pensamento crítico, a reflexão, e aí se a gente for pensar, não só em tempos, né, da inteligência artificial, mas em qualquer tempos. Mas ao colocar as tecnologias, acho que um exercício muito importante é pensar o que está por trás dessa tecnologia. Ótimo. Então, o que permite ela nos dar respostas tão rápidas? Como que ocorre esse processamento? Porque aí a gente começa a observar que a discussão parte para todas as áreas. Então, eu posso ter uma questão filosófica, né, pensando nessas tecnologias, posso ter questões sociológicas, ambientais. Hoje, o custo de processamento dessas tecnologias de inteligência artificial generativa, elas consomem consomem água, energia, né? Consomem recursos minerais. Então, assim, para isso chegar, né, às nossas mãos com a velocidade que a gente processa, muita coisa tem por trás. Então, saber como isso funciona, essa curiosidade é importante. Questionar, né? Quem está criando? Por quê? É de graça? Né? Como que isso depois vai ser cobrado? Perfeito. Então, eu acho que ter o pensamento crítico e essa vontade de entender também o que está por trás dessas empresas, né? Desses interesses, claro. Como que isso é possível. Olha, muito bom, sim, eu acho que é um caminho extremamente importante porque é muito mais fácil você ser conduzido, ou seja, não perguntar é mais fácil porque é mais cômodo, contudo, o resultado dessa comodidade pode ser, por exemplo, um consumo descontrolado da natureza, por exemplo, como você acabou de colocar. Né? Então, eu acho que procurar as camadas por detrás da tela, apesar da tela às vezes se apresentar como algo sem camadas, existem muitas camadas, inclusive, para ela se formar enquanto tal. Não é? Muito bem, Cris. E aqui? Você falou desses desafios, né? E o que é bom
O que é bom, né, nesse caminho que a gente está conversando aqui hoje? Então, por ser da área da tecnologia, né, eu também sou muito entusiasta, Claro. né, dessas tecnologias. Então, eu sempre vejo oportunidades. Então, eu vejo benefícios, né, enquanto na área acadêmica a gente tem a oportunidade de acelerar alguns processos, né, de ter apoio de uma inteligência artificial, para fazer uma revisão, para apresentar sugestões, caminhos, mas tudo tem, né, que ser pesado. O que é ético, o que é correto, mas eu acredito que as tecnologias de inteligência artificial em geral, elas nos proporcionam uma otimização, né? O ideal seria que essa otimização do tempo nos possibilitasse trabalhar menos. O que não ocorre é que a gente acaba tendo que, encontrando na tecnologia uma forma de ser mais produtivo. Mas, e elas nos permitem isso. Mas aí tem que ver também, né, que eu acabo sendo consumido por essa máquina, que me permite ter mais tempo, mas eu acabo usando esse tempo para trabalhar mais. Exatamente. Então, assim, a produtividade, e aí a gente pode pensar, a inteligência artificial, ela está nos mapas que a gente usa, né, na nossa comunicação. Então, ela está embutida em vários dos aplicativos não ditos inteligência artificial, né, mas existe uma camada ali trabalhando com dados, processamento e algoritmos de inteligência artificial. Então, assim, eu vejo muitos benefícios, né? Mas, obviamente, a gente tem aí o preço disso também. Como diria o outro, né? O preço que se paga, às vezes, é alto demais, né? Bom, a gente tem que saber. E também eu acho que a questão assim, nós estamos aqui falando com uma professora no mestrado de Gestão Integrada do Território. O professor Osterbeck, que já esteve aqui, me trouxe uma das coisas mais legais sobre gestão integrada do território, quando ele diz assim, nós trabalhamos com a gestão integrada do território olhando para os dilemas, dos dilemas humanos. É um dilema que nós estamos enfrentando agora e, portanto, é necessário que nós tenhamos uma leitura prudente dessa coisa, quer dizer, não negando-a totalmente, tampouco abraçando-a sem qualquer tipo de crítica, né? Como você já trouxe. E exatamente por ser um dilema, quando a gente tem dilemas, a gente faz projeções, né, Cris? Eu te perguntaria, né? Como que você projeta, né? É claro que isso aqui é um exercício completamente livre da sua inteligência, tá? Mas a vida acadêmica e profissional, com tudo isso que a gente está discutindo, né? Com as possibilidades que a inteligência artificial traz e, ao mesmo tempo, com as necessidades que as humanidades reclamam, porque, afinal de contas, seja no mundo virtual, seja aqui presencialmente, como nós estamos, nunca deixaremos de ser humanos, nunca deixaremos de atribuir sentido para as nossas relações, uma vez que é isso que também nos constitui enquanto seres humanos. Quer dizer, como que a Cris está olhando para esse horizonte? Então, falando dos dilemas, né, eu acho que tudo que é novo, e aí a gente tem alguns exemplos, que a escrita, né, foi questionada porque ela poderia acabar com a capacidade nossa de memória. Perfeito. Né? A calculadora foi questionada porque também, né, nos tornaria aí menos hábeis a fazer cálculos. E aí hoje tem essa questão nesse horizonte aí, né? Será que a tecnologia, a inteligência artificial vai nos tornar piores, né? No sentido de ficar preguiçoso para pensar? Né? Então, a gente teria, esse é um dilema, né? E as pessoas colocam. Então, será que hoje, antes de pensar em algo, as pessoas já estão indo saber a resposta, né? No chat GPT ou em outras ferramentas, antes de fazer o esforço? Então, será que isso nos tornaria, né, preguiçosos aí para pensar, para ser criativos? Então, são dilemas, né? Mas da mesma forma que a gente vem caminhando aí com a escrita, com as ferramentas de cálculo,
com as ferramentas de produção de texto, nós vamos passar a trabalhar com essas ferramentas de inteligência artificial. Então, um tempo atrás, as pessoas produziam lá suas teses, dissertações nas máquinas, né, de datilografia. Sim. E antes disso, né, à mão. Manuscrito, né? Manuscrito. Então, hoje a gente passa a ter a possibilidade dessas tecnologias